Olá, turma! Trouxe para vocês algumas regras que devemos seguir para fazer a escrita ou a reescrita de um texto. E essas regras são muito importantes, porque vocês levarão para a vida toda, né? Então, toda vez que vocês forem escrever um texto, produzir um texto ou reescrever qualquer texto, vocês precisarão seguir essas regrinhas, tá certo? Olha só, aqui a Pro já colocou na folha, né, de caderno, para vocês visualizarem melhor, né, na hora de vocês fazerem uma escrita ou uma reescrita de texto. Claro que toda vez que a gente vai fazer no caderno, devemos colocar o cabeçalho, né? O nome da escola, do aluno, da Pro, a série, a data, né? E sinalizar o que vocês estão fazendo. Se vocês estão fazendo uma produção textual ou se vocês estão fazendo uma reescrita, ou seja, uma cópia de texto. E aí você sinaliza escrevendo o que você vai fazer. E logo em seguida, observe que a Pro pulou, duas linhas para não ficar muito junto, né? Para dar um espaço entre um e outro. E logo a gente vai fazer o título do texto. Se eu vou produzir o meu texto, eu vou criar o meu título. Mas se eu estou reescrevendo, eu vou colocar o título do texto que eu vou reescrever. No caso aqui, eu utilizei aquele mesmo texto que nós trabalhamos, do Marreco Espirro, né? Então, o título do meu texto, eu também tenho que centralizar. O que é centralizar? Eu vou colocar esse título mais ou menos no meio da linha e iniciar com letra maiúscula. Observe que a palavra marreco está com letra maiúscula, porque eu estou iniciando uma frase. E espirro está com letra maiúscula, porque é o nome do marreco, né? Então, é um nome próprio. Após fazer o título do texto, eu vou pular mais uma linha. Isso tudo é para que a atividade fique organizada. Vou pular mais uma vez, né? Uma linha. E daí vou começar a reescrever ou escrever o meu texto, certo? Observe que no nosso caderno, onde as linhas começam, a gente chama de margem. Nesse início aí de cada linha, num cantinho aí é chamado de margem. A folha tem a margem esquerda e tem a margem direita. Então, quando a gente começa a produzir ou a reescrever um texto, nós precisamos dar um espaço dessa margem para o que a gente vai começar a fazer. Então, toda vez que eu vou iniciar o meu texto, a minha frase, né, do meu texto, eu vou dar um espaço, né, para não ficar junto da margem. Observe, a Pro colocou aí um dedinho para vocês observarem. Toda vez que eu vou fazer, eu posso colocar um dedinho para dar espaço da margem e de onde eu vou começar a escrever. E marquei aí, com uma bolinha. Então, a partir dessa bolinha aí, eu vou começar a escrever o meu texto, certo? Então, observe como ficou. O marreco espirro queria pular no córrego. Eu iniciei a frase com letra maiúscula, porque toda vez que for iniciar uma frase, se deve escrever com letra maiúscula.
Então, eu estou iniciando, então eu tenho que colocar letra maiúscula. Espirro continua com letra maiúscula porque é o nome do marreco, é um nome próprio. E aí eu vou continuar escrevendo a minha frase na linha. Observe que quando chega aqui na sílaba nó, a minha linha acaba. Então, não tenho mais aonde escrever. Quando a minha linha termina, eu tenho que ir para outra linha num cantinho. Observe agora que a Pro não deu mais espaço. Olha, eu agora escrevi juntinho da margem, onde começa a linha. Isso significa que a minha linha anterior terminou e eu estou continuando a frase aqui no cantinho, certo? Então, toda vez que a minha linha termina e eu ainda tenho palavras para escrever, eu tenho que escrever num cantinho da margem, certo? E aí, quando a minha frase finaliza, eu coloco o ponto final. Observe aqui mais uma vez. Iniciei com letra maiúscula, dei o espaçamento com o meu dedinho, não deu mais a palavra na linha que eu estava fazendo, eu escrevi na outra no cantinho e finalizei a minha frase. Mas eu ainda tenho mais coisas para fazer nesse texto. Eu tenho mais palavras, mais frases, né? Porque o texto é formado de palavras e as palavras vão formando frases, e essas frases formarão um texto. Observe que a palavra amarrou está na mesma direção do O, onde eu comecei o meu texto. Então, se você não quiser colocar o dedinho mais uma vez para dar o espaço da margem, você basta seguir o que você fez em cima, o primeiro parágrafo, né? A sua primeira frase. Então, ó, eu continuei aqui fazendo, seguindo a direção da frase de cima, da letra O, o O maiúsculo. Então, eu iniciei também com letra maiúscula, porque a minha frase está iniciando. Quando não deu mais na linha, fui para a outra e finalizei a frase. Agora, observe aqui agora, né? Depois da palavra segurar, eu tenho um ponto final. Mas, quando eu inicio a frase o marreco subiu no barranco, eu não comecei na mesma direção lá do O e da palavra amarrou. Por que eu não fiz isso? Porque aqui esse ponto é chamado de ponto de segmento. Então, a minha frase ela não terminou. Eu estou seguindo com a frase na mesma linha. Então, como não deu para eu fazer na mesma linha, eu coloquei na outra num cantinho, porque ela ainda faz parte da outra frase. E aí eu vou seguindo a minha frase até chegar ao final, onde finaliza aí na palavra caiu. E aí na linha seguinte eu vou começar uma frase novamente. Mais uma vez eu dou um espaço da margem e começo com letra maiúscula. E assim eu vou escrevendo ou reescrevendo o meu texto até chegar no final, certo? São coisinhas simples, mas que nós precisamos seguir. Isso é muito importante. Toda vez que vocês forem produzir um texto ou reescrever, ou seja, fazer uma cópia de um texto, vocês deverão seguir essas regrinhas. E aí, basta olhar o vídeo da Pro que vocês vão se lembrar e nunca mais vão esquecer. E vão escrever textos sempre muito bem organizados. Observe como está bem organizado.
Então, nós precisamos ter essa organização na hora de produzir ou de reescrever um texto, tá certo?